Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Alterosa com as principais notícias de Minas Gerais. Veja os destaques. Ex-goleiro Bruno perde o direito de trabalhar depois de denúncia exclusiva da TV Alterosa que o flagrou em um bar com mulheres. Bandidos fazem família de gerente de banco refém, mas polícia frustra a ação. E mais, polícia procura sequestradores de funcionário de distribuidora de cigarros. O ex-goleiro Bruno perdeu o direito de trabalhar. A Secretaria de Estado de Administração Prisional decidiu afastá-lo da função depois de uma denúncia exclusiva da TV Alterosa, Jornal Estado de Minas e Portal Uai, que descobriram que Bruno estava se divertindo com mulheres durante o horário de trabalho. Os encontros eram combinados por meio de mensagens de celular que teriam sido enviadas de dentro do presídio, onde ele cumpre pena por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro do próprio filho. Camila, tudo bem? Eu vim aqui que eu queria conversar por uma matéria exclusiva. Bar, cerveja e mulheres. Foi assim que encontramos o goleiro Bruno, numa tarde em que ele deveria estar trabalhando fora da prisão. Queria ver se você poderia... Camila, eu estou assim, maior prazer. Então vamos sentar? Vamos sentar. Sem acompanhamento de nenhum agente do sistema prisional e nem mesmo da APAC, o preso estava livre para uma tarde de diversão. E aqui, vocês ficam ali? Então, aqui o Canaã é uma entidade, né? É uma associação e a gente tem um convênio. O pessoal da APAC tem um convênio com o pessoal daqui. Mas para chegarmos até aqui, nossa equipe recebeu com exclusividade todas as informações do encontro marcado com a fragilidade do sistema prisional. Nessas conversas pelo WhatsApp, ele tem um diálogo longo com uma mulher com quem ele estaria marcando o encontro. No bate-papo, ele relata a mordomia durante o trabalho. Neste trecho, o goleiro afirma que na parte da tarde não fica ninguém no local e que eles costumam fazer uso de bebida alcoólica. E para a diversão ficar completa, Bruno ainda pede para arrumar mais uma amiga. Ele deixa bem claro na conversa que tudo o que faz na APAC tem que ficar em segredo. Inclusive, Bruno teme pela esposa, que não pode ficar sabendo de nada. Mas ele deixa claro que tem acesso ao celular a todo momento. Inclusive, manda áudios para explicar o local do encontro com as mulheres. Então, tem um bar do lado do campo, para baixo da APAC. Aí você pode parar no bar lá que a gente vai para lá, entendeu? Então, quando você chegar perto da coleção, aqui na APAC você sabe chegar, não sabe? Então, quando você chegar aqui perto da coleção aqui, você passa um zap nesse número aqui que eu vou estar com ele na mão, aí eu te oriento. Antes de chegar na PAC, eu te oriento. Pode ficar tranquilo, tá bom? No caminho, flagramos o empreiteiro responsável da obra saindo às 2h da tarde. A partir daí, estavam sozinhos no local. Cheguei para conversar com o goleiro. Primeiro perguntei sobre a expectativa dele sair para o regime semiaberto. Cara, assim, sensação é única, sabe? Mas é só não colocar os pés lá fora, porque eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. Depois questionei sobre a tarde de lazer. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos um trabalho aqui. Ali, né? Manutenção. E aqui é a casa do pessoal que fica trabalhando, né? Aqui a gente tem uma parceria, né, com o pessoal, a família da gente tá aqui. Bruno ainda afirma que no local ele encontra com a família. 5 finais de semana, quando é liberado, né? Nossa equipe flagrou uma lata de cerveja em cima da mesa. Nesse momento, as mulheres saem do local e se escondem dentro do banheiro. O bar pertence a uma associação que fica bem próximo à PAC, onde o Bruno presta serviços em uma obra. Ele teria usado o celular para marcar o encontro e ainda faria uso de bebida alcoólica no local. Tentamos falar um pouco mais com o goleiro, que se esquiva e também sai do local.
Não pode? Bruno pode ganhar a progressão da pena a qualquer momento e passar para o regime semiaberto. A Justiça de Varginha levou em conta os dias quitados por tempo trabalhado e estudo dentro do presídio. Grande parte desse trabalho foi prestado na obra da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Nós questionamos o goleiro sobre esse benefício da pena, mas ele preferiu ficar em silêncio. O advogado de Bruno disse que o goleiro não tem celular no presídio, por isso desconhece os áudios compartilhados via WhatsApp. A Secretaria de Estado de Administração Prisional disse que presos com permissão judicial para o trabalho não necessitam de escolta. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a falta praticada pelo Bruno será decidida pelo juiz da execução penal de Varginha. Foi libertada nessa tarde a família do gerente de um banco de Matozinhos, na região metropolitana da capital, que foi feita refém por bandidos na noite dessa quinta. Eles planejavam assaltar a agência nessa manhã, mas a Polícia Militar foi mais rápida e chegou ao local antes mesmo da ação dos criminosos. Policiais e viaturas tomaram uma das ruas principais de Matozinhos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A polícia correndo, mandou todo mundo fechar, isolou a rua. Foi muito pânico. Pediu para a gente não ficar perto da porta, que a gente não sabia o que estava acontecendo, e nós ficamos com a porta fechada. Conforme a Polícia Militar, eles tiveram informações pelo sistema de segurança do Banco do Brasil da cidade de que poderia ocorrer um assalto na agência. A Polícia Militar, de imediato, adotando procedimentos operacionais de forma padronizada, cercou o banco. Segundo informações da polícia, o gerente desta agência foi sequestrado ontem à noite quando chegava em casa. Ele e os familiares foram feitos reféns e levados até um cativeiro. Os criminosos obrigaram o gerente a vir trabalhar normalmente hoje pela manhã e avisaram que por volta das 11 horas fariam um assalto como forma de pagamento pelo resgate dos familiares. Que seria, em tese, feito hoje de manhã e foi frustrado pela ação rápida da Polícia Militar, que conseguiu cercar o local. A família foi libertada ainda na tarde desta sexta-feira em Belo Horizonte. A mulher e os 2 filhos do gerente chegaram na delegacia por volta das 3 horas da tarde. Parentes da família já aguardavam por notícias no local. De acordo com a Polícia Civil, ninguém foi preso ainda. O motorista de uma indústria de cigarros foi sequestrado nessa manhã em Barbacena, no Campo das Vertentes. Ele transportava uma carga de cigarros que foi roubada pelos bandidos. Nas imagens gravadas por uma empresa de segurança, é possível ver o Fiorino branco passando pela principal rua de Barbacena. Em seguida passa a van, carregada de cigarros e já conduzida pelos marginais. No momento em que as imagens foram registradas, o motorista da empresa de cigarros já estava preso no Fiorino. Através dessa câmera, a polícia conseguiu identificar a placa do veículo dos marginais. O motorista de 39 anos foi solto na Avenida Tereza Cristina, aqui em Belo Horizonte. Ele contou aos policiais que estava fazendo uma entrega em um comércio no centro de Barbacena por volta das 7 horas da manhã, quando foi abordado por um homem armado. Nesse momento, ele foi sequestrado e colocado dentro do Fiorino. A van foi abandonada em uma estrada de terra na zona rural de Barbacena. A carga avaliada em R$ 152 mil ainda não foi localizada e nenhum suspeito preso. Intervalo agora, voltamos já já. Segundo dia nesta semana, a chuva causou problemas em várias regiões de BH. Hoje, as principais ocorrências envolveram queda de árvores e alagamentos. Algumas ruas de BH ficaram alagadas. Motoristas tiveram que mudar a rota na região da rua Guajajaras, no Lourdes. No bairro Sagrada Família, houve deslizamento de barranco. Na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, árvores caíram em cima de 2 carros. Ninguém ficou ferido. Árvores também caíram na Avenida Rio Grande do Sul e Avenida Bias Fortes, no centro, e ainda na rua Timbiras, no Lourdes. Mais de 1.300 moradores de Belo Horizonte e que moram em área de risco recebem mensagens no celular enviadas pela Defesa Civil. O órgão dispara alarmes sobre tempestades, vendavais e alagamentos que podem colocar a população em situação de emergência. O serviço tem conquistado bons resultados na prevenção. Saiba agora como funciona. Mais um alerta de chuva forte chega via SMS no celular e Márcia vai logo para o rádio transmitir o aviso. Atenção voluntários!
voluntários, atenção voluntários, risco iminente de enchente. Se também há alerta de risco de transbordamento, tem mais providências. Colete, bota, fita zebrada, cones e sinalizadores para o caso de ter que fechar a via. Márcia é voluntária na região da Avenida Tereza Cristina, onde as cheias do Ribeirão Arrudas sempre assustam. A gente tem um limite do rio. Quando ele chega a 1,5 metro da viga, aí já é lançado o alerta para a comunidade. E aí o que faz? Aí eu dou alerta no rádio para os outros voluntários que repassam também para outras pessoas via WhatsApp. A dona de casa é um dos 1.500 integrantes do grupo de coordenadores de núcleos de alerta de chuva cadastrados pela Defesa Civil Municipal. São pessoas-chave para repassar esses alertas para as comunidades das áreas de risco. Mas para que essas informações cheguem até essas pessoas, é necessário um trabalho contínuo e que exige muita atenção. Os olhos ficam entre uma e outra tela, que exibem o radar meteorológico e as imagens de satélite, que mostram a aproximação de tempestades, descargas elétricas, ventos fortes e até granizo. Isso combinado com as consultas às câmeras, que exibem o céu em tempo real, e aos dados das estações hidrometeorológicas espalhadas pelos rios e córregos da capital. Dayan é um dos responsáveis pelo monitoramento e os envios dos alertas, que nos últimos dias se intensificaram com os temporais na Grande BH. Até agora, em 2018, foram quase 80 SMS. A gente consegue, com uma antecedência razoável, antever e ampliar o olhar operacional dos gestores no que diz respeito aos pontos mais críticos na cidade. Além disso, quando o sistema se aproxima de Belo Horizonte, a gente consegue fazer o acompanhamento a cada 10 minutos da variação do nível dos córregos e do comportamento das chuvas dentro da cidade. As mensagens via celular também vão para órgãos como o SAMU, BH-Trans, bombeiros e polícias, para as medidas preventivas em casos de risco de alagamentos, por exemplo. Já para a população em geral, os alertas são via redes sociais, como o Twitter e o Facebook, em que a Defesa Civil de BH tem quase 100 mil seguidores. Vamos mostrar daqui a pouco uma história de superação que envolve força de vontade, conhecimento e ajuda ao próximo. Um homem com paralisia cerebral criou um teclado interativo. Quer saber mais? Então não perca o próximo bloco. É um instante só. O programa Gui Moreira deste sábado traz uma matéria especial. Existe limite para a superação? Em Itaúna, no centro-oeste de Minas, um homem de 39 anos com paralisia cerebral mostra que é possível ir além das expectativas. Como tem dificuldade de controlar os movimentos, ele decidiu criar o próprio teclado interativo para se comunicar com mais facilidade. Agora, o equipamento especial chegou às mãos de outros deficientes com a mesma doença. Gleison tem paralisia cerebral e, por causa da doença, alguns músculos das mãos se enrijecem, deixando-o impossibilitado de escrever. Usar o computador comum é quase impossível, já que ele não consegue coordenar os movimentos do corpo e as teclas são muito pequenas. Mesmo com estas limitações, o itaunense se formou em ciência da computação e criou o TICS, um teclado interativo. As pessoas que têm dificuldade de digitar, ela consegue, com essa combinação dessas teclas, formar as letras, os números e outros símbolos, e assim se comunicar com o mundo. Depois da criação do protótipo há 13 anos, Gleison se esbarrou em uma dificuldade: como produzir o teclado. E foi em uma feira em São Paulo que uma startup de Belo Horizonte se interessou pelo projeto. Cerca de 2.000 teclados já foram fabricados, muitos deles doados pelo próprio Gleison a portadores de paralisia cerebral. Júlia, de 10 anos, foi uma das agraciadas. Ela estuda nesta escola estadual em Pará de Minas. Júlia usa o teclado interativo há 3 anos. Antes, ela tinha dificuldades para ler. Depois que começou a estudar com o auxílio do TICS, ela desenvolveu bem a leitura e consegue acompanhar toda a turma com facilidade. Ela não tem nenhuma dificuldade em utilizar o aparelho, eu não preciso flexibilizar nenhuma atividade para ela. Ela pegou facilmente o TICS
Ela aprendeu assim em questão de 2 dias. Matheus também tem paralisia cerebral e recebeu um tics há pouco tempo. Como ele não consegue muitos movimentos com os braços, usa uma espécie de acionador para comandar o teclado interativo. E com simples toque, ele consegue digitar. Aí, quando acende a luz na tecla que ele quer, ele dá um simples toque aqui, que ele já consegue digitar o que for necessário. O Tix ainda é produzido em pequena escala e custa cerca de R$ 2.500, mas a expectativa é de que alguma grande empresa aposte na criação para que a produção seja aumentada e o custo reduzido. O grande desejo do Gleicinho hoje é que esse produto seja produzido em larga escala, que seja um teclado difundido em várias empresas, em entidades, em famílias. Mais informações sobre o teclado interativo, você pode ligar no telefone 34 95 14 97. O DDD é o 31. Muito obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você. Na segunda-feira estaremos de volta às 5 para as 7 da noite. Boa noite, tchau! Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços.